Olá a todos, sejam todos bem-vindos a um bate-papo com. Pessoal, peço aí que o pessoal que começar a chegar, tá? Dá um ok para estar, dá um certinho, comenta aí, tá? Curte, tá? Pra gente ver se o áudio tá ok pra gente fazer essa live que estou fazendo mais uma pelo Instagram, tá? É um projeto que agora o meu bate-papo eu passo sempre pelo Facebook, mas vamos agora pelo Instagram. O pessoal anda pedindo e a gente vai conforme o pessoal pede, a gente vai se acostumando, tá? O que falo para vocês aqui, tá? Hoje é uma live muito esperada, onde várias pessoas que me acompanham, que estão junto aí no projeto, me pediram que conseguisse algum profissional da área, tá? Onde a gente sempre faz as lives, a minha live, sim, o meu projeto Bate-Papo Com, bem, eu vou explicar para vocês, tá? Bate-Papo Com, ele foi criado durante a pandemia, tá? Aonde eu tinha o intuito de falar um pouco do autismo, tá? O autismo, porque eu tenho um filho autista, tá? De 16 anos, grau 3 de suporte. Então, eu diagnosticado aos 3 anos de idade, então eu tinha uma vivência com pessoas da saúde, da educação, profissionais da área, famílias. Então eu tive essa ideia de tentar falar um pouco disso. O que aconteceu? Melhor do que o esperado. Tá? Eu acabei puxando mais não só o autismo. Eu sempre digo, falo pela inclusão em um todo. Já falei com famílias com síndrome de Down, cadeirante, pessoas com deficiência visual, auditiva. Então a gente, entre outros. Então a gente está sempre tentando mostrar um pouco disso. Então hoje vou fazer uma live bem esperada aí com o nosso querido doutor aí que vai chegar logo logo aí, tá? Aonde nós vamos falar da detecção precoce e a importância do neuropediatra, tá? Então eu sempre falo para vocês, tá? Estão aí para interagir junto. Caso a gente não consiga responder, a gente acaba respondendo depois, mas a gente quer saber muito disso. Então vamos tentar buscar aí para ver se a gente encontra nosso convidado aí para passar um pouco. Daí quando eu vou me apresentar, aí ele se apresenta e a gente faz a live aí. A gente ouve essa explicação, esse ensinamento que vai passar para nós aí. Pessoal, antes de eu chamar, tá? Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Guilherme Silva, sou pai de autista, faço parte do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, aonde também faço parte da Associação Autismo Litoral Norte, onde a gente está sempre lutando pela inclusão. Então, o que eu digo para vocês, tá? Que a gente vai estar sempre na luta buscando as melhorias. E esse projeto que eu tenho foi uma das ideias que eu tive e estou passando para vocês aí. Agora eu vou buscar aqui o nosso convidado, vamos ver se ele já está por aí. A princípio eu fiz o convite. Você está chegando, ó. Está chegando aí. Acho que a câmera está virada, eu acho. Agora tá Não, certo. tá certinho. Tá ouvindo bem, doutor? Tô ouvindo bem. Então tá bom. Como eu falei antes, né? Eu me apresentei ali, agora espero te apresentar e a gente vai falar um pouco da detecção precoce e a importância do neuropediatra, né, acompanhando todo esse processo. Agora eu deixo contigo aí para se apresentar e a gente começar a live. Bom, meu nome é Edson, eu sou neuropediatra. Eu atendo na cidade de Tramandaí e Osório. E nós vamos falar então desses sinais precoces, né, do autismo. Mas para tentar desvendar esse enigma, né, a gente tem que tentar entender primeiro o que é como que se dá
o conceito e o diagnóstico do transtorno do espectro autista, né? Então, o transtorno do espectro autista, ele vai se dar basicamente em 3 pilares. Dificuldade, né? Um atraso no desenvolvimento neurológico referente à área da comunicação, envolvendo linguagem, às vezes linguagem não verbal, envolvendo também a questão da dificuldade na interação social, dificuldade em interagir com as pessoas, e questões relacionadas ao comportamento do paciente. Geralmente ele tem muito um padrão restritivo, um padrão de comportamento que segue uma rigidez, né? Isto é, dentro desses padrões de comportamento, sempre é uma questão que tem que ser daquele jeito. Isso é uma das características fortes, assim, uma rigidez comportamental no autista. Então, trocando por miúdos, é uma questão assim muito que é comum de acontecer, é a questão do autista tentar entender a questão do não. Isso é muito frequente. Ah, não pode mexer aí, não pode pegar isso, não pode pegar aquilo, enfim, mas ele quer pegar aquilo porque ele tem aquela intenção, não que é de má fé, enfim, mas ele tem aquela intenção de pegar aquilo que ele quer. Então é uma rigidez de comportamento que no momento que você diz não, por exemplo, isso quebra ele naquela ação que ele ia fazer e pode gerar uma desorganização, uma crise, enfim. Dentro desses 3 pilares, a gente consegue formar o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Mas veja bem, uma questão para entender tudo isso é que um desses pilares é a fala, né? A fala, ela vai se desenvolver mais ou menos ali, varia conforme a criança ali, às vezes 11 meses, um ano e 1 mês, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, para a criança começar a falar alguma coisinha. Mamãe, papai, água, bobó, para falar o bebenês. E ele ainda pode se estender um pouquinho mais, assim, que seria um limite do limite espichando. Ali, 2 anos, assim, seria uma coisa para espichar, assim, para o bebê começar a dizer alguma palavrinha. Seria, assim, o máximo que a gente conseguiria tolerar, assim, para isso. Então, isso atrapalha um pouco a questão da gente poder firmar um diagnóstico, porque às vezes tem outros sinais no bebê, por exemplo, um bebê recém-nascido. A interação dele não vai chegar, mamãe, quero mamar, mamãe, xixi, mamãe, cocô. Ele não vai ter esse tipo de interação, então ele vai chorar. A gente pode ter alguns casos, isso não quer dizer assim que, ele não chora, ele é autista, ele é um bebê calmo, ele é autista. Não, mas são alguns sinais para a gente ficar de olho, né? Porque bebês que na hora da mãe tá dando mamar, seja mamadeira ou dando peito, que a mãe vai segurar o nenê, então, o que acontece? Sempre tem aquele contato ali e é uma coisa que é um instinto mesmo da natureza ter esse tipo de contato. O bebê vai chegar ali, vai querer mamar, ele olha ali para o seio, daqui a pouco ele vai e olha para a mãe. Vai ter aquele contato da mãe com o bebê, vai ter aquele olhar. Então, crianças autistas têm uma tendência de ter um pouco menos esse contato. Então, é um sinal para as mães perceberem
Ó, fica com aquela pulguinha ali atrás da orelha, o que está acontecendo? Que ele não está olhando para mim. Um outro marco no bebê pequenininho, a gente chama de sorriso social. Sorriso social, ele se desenvolve ali em torno de 1 mês de idade até ali 1 mês e meio, no máximo, pode acontecer. Às vezes, com 15 dias de vida já acontece isso. Já vi bebês até às vezes com 1 semana já que acontece. O que é isso? Ele vai olhar primeiro, a primeira figura que ele vai conseguir identificar é a mãe. Então, no momento que ele enxerga a mãe na linha de frente, na linha média, na linha bem de frente, que a mãe chega na frente dos olhos dele, ele vai dar um sorriso. Ele vai conseguir identificar, a mãe sorri, ele vai identificar. Depois disso, mais adiante ali, 1 mês e meio, que ele vai conseguir ter mais sorrisos com outras figuras da família, pai, irmão, vovó. E à medida que vai ali 2 meses, 3 meses, ele consegue ter mais esses sorrisos com outras pessoas. Então, a criança no espectro autista, ela geralmente tem dificuldade de conseguir fazer esse sorriso social que a gente chama. Às vezes você está olhando um bebezinho, 2, 3 meses, você olha e sorri, ele sorri para você. Mas eu não estou afirmando aqui, não, ele não sorriu, ele é autista. Não é isso, mas é sempre aquela coisa, ó, a pulguinha atrás da orelha. Vamos começar a somar e ver essa criança. Às vezes, pode ser uma criança com falta de estímulo. Tá? Por quê? Pega um bebê que só vê tela. Celular, televisão, tablet, notebook, enfim. Um bebê que está ali, não tem muita interação com a família. Como é que uma criança assim vai conseguir desenvolver o sorriso social, por exemplo? Então, não estou afirmando que é autista, tá? Existem variáveis, vamos dizer assim, mas eu sempre pego nessa questão, o uso de telas é recomendado. Isso não sou eu que estou dizendo, não tirei da minha cabeça. E não é assim uma questão que eu inventei ou que eu acho que é bonito ou que eu sou contra celular. Isso é recomendação da Organização Mundial de Saúde. O uso de telas abaixo de 2 anos de idade não é recomendado. Tá? Então, nada de galinha pintadinha, bichinho lá, Mundo Bita, para crianças menores de 2 anos. Enfim, não é recomendado. Isso é a Organização Mundial da Saúde que diz. Não é eu que inventei isso da minha cabeça. Acima de 2 anos, de 2 anos até 5 anos, é 1 hora por dia. Sim, eu entendo. A criança vai ficar sem Rivotril. Sim, as telas chamam a atenção. Tá? Por quê? Esses desenhos musicais, enfim, você pode perceber que a cada 2 a 3 segundos ou troca o fundo da tela, vai trocar a cor, ou vai trocar o desenho do fundo da tela, ou vai trocar a paisagem do personagem, ou vai trocar o jeito do personagem, troca a cena, e aquilo vai puxando atenção. Então a criança vai se alienar do que tem na volta e se concentra na tela. Isso também vai interferir na linguagem. Certo? Bom, isso não é eu que digo, isso é a Organização Mundial da Saúde. Então, só para repetir que eu não estou tirando isso da minha cabeça. Então, voltando para o sorriso social, por exemplo, se a criança tiver uma família que coloca a criança ali no meio com bastante uso de telas, televisão, desenho, para o bebê ver, ele não consegue interagir. Então, pode acontecer isso. Né? Outro fator também que pode ser um sinal é
Isso no bebê um pouquinho maiorzinho já, que, por exemplo, se a mãe vai falar, se o pai vai falar, algum familiar, geralmente nos primeiros meses, o que que acontece? O bebê, ele vai, o olhinho vai virar assim para saber. Escutou a voz do papai, escutou a voz da mamãe. Papai chegou em casa do trabalho, mamãe que estava no mercado chegou, então ele vai virar. Se ele estava com a titia, estava com a vovó, o bebê vai ter esse comportamento de chegar e claro, né? Quem é pai, quem é mãe, cadê o nenê da mamãe? Cadê o nenê do papai? É assim, e vai acontecer, vai virar. Então, se o bebê não está fazendo isso, volta a pulguinha para trás da orelha. E alguma coisa tem. Esse pode também ser um sinal. Às vezes também pode haver questão de... Aquele sonzinho que o bebê faz... A gente chama de lalação, o nome disso, é o palavreado do bebê, e o bebê fica lá, Às vezes pode acontecer, nossa, mas ele é calmo, né? Teu nenê é calmo, olha ali, ó, não fala nada, bem quietinho, né? Uma paz. Pode ser que o bebê está num momento de calmaria, mas se ele está sempre assim também, vai lá e senta, conversa. Oi, filhinha, oi, filhinho. Olha aqui, papai está aqui, mamãe está aqui. Para ver se ele vai começar a ter alguma interação e o babá. É divertido fazer isso com a criança. Quando a criança é neurotípica, quer dizer, quando a criança não é autista, eu acho engraçado de fazer esse... Às vezes aparece um consultório lá, eles estão, e eu começo no babá, e eles entram. Eu não sei o que eu estou falando com eles, eles não sei se eles sabem o que eu estou falando. Mas é um diálogo que você entra e é bem engraçadinho. Eu acho um amor isso, que você entra no babá, e eles vão dando corda nesse diálogo, né? Mas muitas vezes, se a criança não tem autismo, se a criança tem autismo, aliás, pode ser que ela não vai fazer muito esse babá, bibi. Enfim. Mais adiante, quando a criança fica um pouquinho maiorzinha, quando ela está ali em torno de 6 meses, quando ela firma já o tronco, geralmente em torno de 6 meses, às vezes 5 meses e meio, às vezes 6 meses e meio, mas mais ou menos em torno de 6 meses a criança firma o tronco sozinho, sem as almofadas do lado, ela fica já firmezinho. Então, chegou a vovó, por exemplo, né? Olha, a lindinha da vovó. O bebê neurotípico, ele já estende os braços. O autista vai ter essa dificuldade de estender. E geralmente eu não estou conseguindo pegar na câmera aqui. Eles espicham o bracinho, geralmente ou eles chamam com a mão ou só espicham assim. Vem com a vovó, vem com o vovô. Então também é um sinal que não está querendo ir no colo da vovó, não quer ir no colo do vovô, não quer, só quer mais estar no colo da mãe, no colo do pai, não quer ter muito essa interação com pessoas da família. Eu não vou dizer que o bebê vai chegar numa festa, vai ter um monte de gente estranha e vai começar colo. Tem uns que são mais dados, mas não é uma coisa comum. Mas geralmente com membros da família que convivem bastante, se vovô e vovó vão visitar, madrinha, padrinho, titio, titia vão visitar a criança mais seguido, o bebê não vai ter esse fato de querer tanto pegar no colo, também é uma coisa que vai lá a pulguinha para trás da orelha de novo. E outra questão também é começar a perceber porque tanto os bebês
a partir do momento que eles já saem do colo, já começam a engatinhar, eles começam a ter uma certa interação um pouquinho maior com outros bebês. Porque aí um já achou lá um carrinho lá no canto, pega, engatinha, vai até lá para buscar. O outro também já quer aquele mesmo carrinho, então já começa a ter um pouquinho, às vezes, das disputas, que é normal ainda nessa faixa etária, mas se um bebê está ali e o outro não consegue ter muito aquela interação, nessa fase também é de se observar, né, o que está acontecendo. Vamos botar um pouquinho a pulguinha atrás da orelha. Repito, isso não é diagnóstico de autismo, porque a gente tem que voltar de novo para aqueles 3 pilares. Então isso complica um pouco a vida da gente e embaralha um pouco a cabeça da vida do neuropediatra, porque a gente tem que estar lidando com aqueles 3 pilares e aparece crianças com algumas situações nessa faixa etária mais precoce que a gente tenta extrair e ainda não consegue ainda entrar, porque a rigor, né, o diagnóstico de autismo, ele é mesmo, a rigor, o que está mesmo nos livros e artigos, é com 6 anos de idade. Então a gente ainda consegue tentar ver se consegue dar um esforço para ver se ele se enquadra antes disso, né? Mas a rigor mesmo o diagnóstico se dá com 6 anos de idade, que é quando a criança consegue atingir até o máximo da fala dela, que ela desenvolve com 6 anos. Isso é... E das características sociais também, elas vão interagir nessa idade de 6 anos com muito mais facilidade. Mas, enfim, como o diagnóstico é precoce, que a gente está falando nisso, a gente está falando alguns sinais para as pessoas começarem a se antenar. Porque também eu vejo, de certo modo, e não que eu estou dizendo que isso é culpa desse ou daquele, enfim, não estou querendo culpar os pais disso, mas existe uma certa resistência no começo para os pais aceitarem o diagnóstico. E com isso, eles vão percebendo algumas situações, mas vão, assim, empurrando com a barriga. E eu percebo que quando chega na escolinha, vem uma vilã chamada professora, que aí ela percebe que tem alguma coisa estranha lá com a Mariazinha ou com o Joãozinho que não está entrando no ritmo da turma. E aí, essa vilã, vamos dizer assim, vai ter que ir lá e falar com os pais para poder dizer, olha, o Joãozinho está um pouco diferente, ele está mais quietinho e tal. Sendo que coisas que já podiam estar sendo resolvidas há 2 anos atrás, por exemplo, que a gente já conseguiria estar trabalhando nisso. Então, a questão da aceitação, eu percebo que às vezes complica assim, bastante, é um entrave muito grave. Então, voltando para essas questões da pulguinha atrás da orelha, a gente vai perceber outra coisa nos bebês, que pode acontecer em alguns casos, eu não estou afirmando que todo autista é assim, porque quando a gente fala de autista, a gente fala do espectro, que é uma variedade de sinais e sintomas que o autista pode ter dentro de cada nível, né? Mas pode acontecer com alguns autistas, né? Bebezinhos que eles não vão demonstrar muito aquela empatia, aquela alegria, assim, por exemplo, chegou o pai, chegou a mana, chegou o mano e fez um carinho nele. Chega lá, oh, querido do papai, tipo assim, tá, ele tá passando a mão na minha cara, porque fica só aquela coisa, aquela resposta apática.
Ele não vai se virar para o pai dar um sorriso, ou tá contente porque o papai fez carinho, ou que a mamãe fez carinho, que a titia fez carinho, enfim. Ele não vai demonstrar aquele afeto que ele recebeu. Fica uma reação mais, digamos, mais apática, assim. Se isso já num bebê um pouquinho maiorzinho já, ali perto de um aninho, assim, quando perceber assim que tem a papai e mamãe tão triste, e sei lá, morreu vovó, morreu vovô, papai está chorando, mamãe está chorando, ele não vai conseguir chegar e ter uma certa clareza de sentimentos, ele vai ter mais uma frieza, um sentimento mais frio com relação assim àquele sofrimento que está tendo o pai, a mãe, enfim, com relação àquele evento que estão chorando, por exemplo, ele não vai ter uma demonstração de compaixão com relação a essa situação, assim, por exemplo, vivida, né? Bebês também, eles têm muita capacidade de imitar. Geralmente que eu percebo assim, pais e mães ali quando vai chegando perto da festa de um aninho é ensinar a bater palminha. Ali por volta de 8, 9 meses começam a ensinar o tchauzinho. E autistas têm essa dificuldade de fazer o tchau tchau, bater palminha. Essas imitações, assim, eles têm bastante dificuldade. Isso eu não estou dizendo, tá, ele não deu tchau, ele não é autista. Voltamos para a pulguinha atrás da orelha, tá? Nos bebês maiorzinhos já, de um aninho e pouco, eles não gostam que toquem neles, não gostam que as pessoas cheguem para tocar. Eu acho um grande divisor d'águas isso, que muitas vezes eu pergunto também na hora da consulta. Como que foi a festa de um aninho? O que aconteceu? Na festa de um aninho vai ter muita gente, vai ter muito barulho, vai ter muita informação, bastante para o autista vai ter muita informação sensorial, vai ter muita informação de pessoas ali, até gente que ele se conheceu uma vez só ou ainda não conheceu. Então tudo é uma questão de saber como que ele está reagindo na festinha de um aninho. Ele achou estranho ver aquele monte de gente para chegar e cumprimentar, ou ele foi indo aos poucos e se soltou, porque geralmente às vezes a criança pode se acanhar, não quer dizer que é autista, está ali, estranhou um pouco, mas daqui a pouco a criança já se solta e começa a curtir mais a festinha. Mas às vezes o autista tem essa dificuldade com isso, porque é muito barulho, é óbvio, é uma festinha, muita coisa, porque tem a parte de comidas, assim, tu vai olhar a mesa que tem, sempre tem várias cores, a gente trabalhando com cores, balões, isso é muita informação sensorial para eles. E muitas vezes a hora do parabéns acaba sendo uma desgraça. Porque para o autista, a hora do parabéns é um estímulo horrível para muitos autistas. Então, às vezes, começa a cantar parabéns e eles começam a chorar. Então, também, o que aconteceu? O que houve com o nosso filho aqui que ele não curtiu essa festinha? E ele parecia que gostava tanto, sei lá, da Patrulha Canina, do Mundo Beat, e parece que ele não curtiu esse momento. O que está acontecendo? Vamos botar a pulguinha lá atrás. Está acontecendo alguma coisa. O
que não curtiu? O que houve que ele não entrou naquele mundo da festinha, assim, né? O que aconteceu, né? Então, a festinha de um ano a gente vai ter questões sensoriais, a parte de tocar, porque todo mundo vai cumprimentar, né? Vai querer dar os parabéns, vai lá, que bonitinho, né? Enfim. E aí, nesse um ano de idade, começa a ter um grande marco de desenvolvimento, que é o caminhar, que geralmente fica em torno disso, 11 meses, um ano, 2 meses, um ano, 3 meses, e pode surgir um outro sinal, mas não é um sinal 100% característico de autismo, que é o caminhar na ponta dos pés, que nem todo autista caminha na ponta dos pés. Tem alguns autistas que caminham nas pontas dos pés e existe paciente que não é autista e caminha na ponta dos pés. Deixei todo mundo confuso. Então, o caminhar nas pontas dos pés, ele não é um sinal que é marcando, ele caminha na ponta dos pés, ele é autista. Não, mas a gente já pensa, ele tem alguma questão sensorial na ponta dos pés que ele necessita estar só mantendo aquele apoio na ponta dos pés e não tendo totalmente o apoio de toda a base do pé no chão. Então, isso pode ser um sinal de autismo. Então, ali por volta de um ano e pouco, a criança começa a caminhar também. Então, já é um outro sinal precoce para a gente pensar que pode ser autista. Mas não é assim aquele sinal que, é caminhar na ponta dos pés é autista. Tá? Não, porque aí de novo eu vou falar daqueles 3 pilares de novo, da dificuldade da interação social, dificuldade do atraso da fala e padrões rígidos de comportamento. Nessa idade já, em torno de um ano, às vezes um pouco menos, podem começar a surgir também, às vezes aparece um pouco antes também, as estereotipias, que são movimentos repetitivos que o autista faz para tentar extravasar alguns momentos, ou seja, momentos ou pode ser de euforia, de alegria, de tristeza, de aborrecimento, enfim, depende da situação. Pode começar a surgir também as estereotipias que a gente já fica de olho pensando também num possível diagnóstico. Porque a estereotipia não é 100% característica do autismo. Tem algumas outras patologias que a gente pode pensar que possa ser, e existe até os chamados transtornos hipercinéticos que dão sintomas de estereotipia, mas a criança não é autista, porque é uma criança que ela consegue interagir. Tem 2 pacientes com esse mesmo sintomas, mas não são autistas, mas fazem estereotipias. Não tem nenhum outro, dentro dos 3 pilares, nenhum outro sinal para a gente poder pensar que é autista, mas só faz a estereotipia. E tu olha, tu vai jurar que é. Mas não, a criança consegue brincar, interagir. Ela tem outras patologias, isso não vem ao caso a gente falar, discutir o caso clínico dela agora, senão a gente vai até mais longe, né? Mas já em torno ali dessa faixa etária de 1 ano e meio, mais ou menos, é para começar a desenvolver a fala. E aí vai começar a surgir o grande marcador também, que a gente vai começar a definir mais um diagnóstico. Eu creio que provavelmente, isso é uma opinião minha, tá? Posso não estar falando coisa concreta, mas eu acho que isso, a comunidade científica talvez
vai, com o passar do tempo, reorganizar um pouco melhor essa questão no diagnóstico. Isso é uma coisa minha que eu penso, para a gente poder rever que outros critérios a gente pode ver em crianças menores de 2 anos para poder firmar um diagnóstico precoce mais preciso. Porque como entrava bastante a fala no pilar para a gente fechar o diagnóstico, isso atrapalha um pouquinho a gente conseguir dar um diagnóstico antes em função desse quesito. Já consegui fazer isso em pacientes com grau 3, em crianças menores, porque fica mais evidente. Mas no autismo grau 1, ele é bem mais dificultoso de fazer esse diagnóstico, porque o grau 1, nossa, o grau 1 ele consegue mascarar muito a questão dos sintomas e às vezes o autista pode ter algumas outras patologias que a gente chama de comorbidade, que pode ter junto outros tipos de patologias alavancadas junto com o autismo, como, por exemplo, uma hiperatividade. Então, um paciente autista com hiperatividade. Então, vai ser aquele paciente autista que vai para lá e para cá, não para quieto e está sempre se mexendo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E às vezes o que aparece de sintoma é a hiperatividade, não aparece tanto o autismo. É o que mais se sobrepõe nos sintomas é a hiperatividade, não é o autismo. Isso confunde às vezes também o diagnóstico. Às vezes também tem crianças com epilepsia que podem desencadear as crises ali em torno de 1 ano, às vezes, e podem até estar dentro de um espectro, porque em torno de 30% dos pacientes com epilepsia, aliás, com autismo, desculpa, me confundi, 30% dos pacientes com autismo podem ter epilepsia. E, às vezes, esses pacientes ali com 1 ano, 1 ano e meio, podem ter uma crise e o que vai aparecer é a epilepsia. E aí o autismo vai aparecer mais adiante. Isso também pode confundir um pouco a questão do diagnóstico, que a gente está tratando ali a epilepsia naquele bebezinho pequeno, mas ainda não deu para ver que está aparecendo um autismo. Pode acontecer questões relacionadas a isso também, essas comorbidades. Já tem pacientes também que aconteceu isso. Paciente com hiperatividade também tenho, que apareceu a hiperatividade, depois apareceu o autismo. Também já tive isso. Tem alguns autistas, isso não é uma regra para todos também. Dentro do padrão, aquele padrão rígido de comportamento, um padrão rígido de organização, muitas vezes o bebê ele brinca com uma coisa, larga, daqui a pouco pega outra, larga, daqui a pouco pega outra, brinca, daqui a pouco pega outra. O autista, ele tenta sempre brincar com a mesma coisa, sempre da mesma maneira, do mesmo jeito. Ele não tenta, pega lá um brinquedinho, um mordedorzinho, daqui a pouco larga, pega o chocalho, daqui a pouco pega lá um boneco, daqui a pouco larga, pega o carrinho. O autista, que esse é um outro pilar também, pela questão do padrão rígido de comportamento, vai lá e pega. Bom, aí eu não posso dizer o que é, porque depende, né? Mas, por exemplo, vai lá e só quer saber de pegar o mordedor, por exemplo, né?
pega o mordedor e não tem nenhum outro interesse mais por nenhum outro brinquedo. Ah, mas e o bonequinho que a vovó deu? Olha aqui o bonequinho, ó que bonitinho, olha aqui. Nem te conheço. Ele fica mais ou menos assim, falando com aquele olhar assim, nada preconceituoso, é só para ilustrar para vocês. Então a vovó tenta interagir para ele, a vovó comprou lá o brinquedinho do bonequinho, não sei o que, e ele quer o mordedor só. Então isso é uma outra coisa para vocês ficar de novo com a pulguinha ali em relação aos bebês, porque eles têm esse forte apego a uma determinada coisa, algum objeto, brinquedo, e também eles gostam muito de pegar o objeto, o brinquedo e ficar assim reparando, olhando, vendo detalhes ali. E aí os pais às vezes acham, ah, que bonitinho, né? Ele é muito atento às coisas, ele fica olhando, mas fica ali assim, naquilo. Eles, não é todo autista que faz isso, mas eles têm muito essa predileção pelos detalhes, as coisas, ficar prestando atenção de como que não é o objeto. Eles gostam muito de ficar observando detalhes do brinquedo, coisa que a criança neurotípica, ela vai lá e brinca. Ela vai arrastar o carrinho, ela vai puxar o boneco pelos cabelos, ela vai fazer alguma coisa ali, alguma ação que a gente chama mais lúdica, mas ela não vai ficar ali olhando, vendo, observando. Então esse é um outro detalhe para se observar nos bebezinhos mais pequenos, né? Essa questão dos detalhes, dos objetos. E muitas vezes eles não vão pegar um brinquedo e brincar da forma com que realmente o brinquedo é. Por exemplo, se é uma boneca, vai pegar a boneca, fazer naninha na boneca, ou dar mamar para a boneca, dar comidinha. Não vai ter muito essa questão, é mais às vezes ali, ou destruir o brinquedo, ou atirar o brinquedo, ou, por exemplo, o carrinho. Não vai pegar o carrinho e empurrar. Que aí você percebe que o bebê, às vezes, empurra para lá e para cá o carrinho, daquele jeito de bebê, mas ele faz aquela atitude lúdica, né, do bebê neurotípico. Já o neurotípico, muitas vezes ele vai se prender ou ficando olhando os detalhes do brinquedo, ou quando isso é um apego que tem algumas crianças, não são todas, de ficar com uma fixação em objetos que giram. Esses objetos que giram, tipo a roda de carrinho, roda de bicicleta, eles provocam uma sensação até de acalmar um pouco a criança, dela ficar girando o brinquedo ali e ver aquela rodinha girar, 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 girar. Aquilo dá uma sensação de acalmar. Então eles buscam também isso. Então eles podem ter esses apegos. Quando são um pouquinho maiorzinhos, ficar olhando a máquina de lavar bater também é uma observação que pode acontecer. Quer dizer, está ali o brinquedo, mas ele está ali olhando a máquina de lavar. Novamente entra a pulguinha atrás da orelha. Né? O que está acontecendo então? Por que está fazendo isso em vez de brincar? Porque a criança neurotípica, ela vai querer o brinquedo, que é mais legal do que ficar olhando para uma máquina de lavar. O autista, ele prefere olhar para a máquina de lavar porque ela vai dar
aquela sensação mais de conforto para ele vai se sentir mais tranquilo olhando a girar o cesto. Mas eu repito novamente, isso não é assim critério para diagnóstico, é critério assim para a gente botar a pulguinha atrás da orelha. De novo, para se pensar nisso. Porque essas questões variam até de autista para autista, conforme é o caso. Não é uma regra, tá? Porque o doutor falou que a criança está olhando para a máquina de lavar porque é autista. São sinais para a gente começar a perceber. Tem que avaliar todo um contexto na criança para a gente ver, porque não é só a criança olhar para a máquina de lavar que ela é autista. A gente tem que ver como é que essa criança está interagindo na escola, como é que essa criança está interagindo na pracinha. E aí entra um parênteses que muita coisa me surpreende que muitos pais não levam as crianças na pracinha. Essa semana eu atendi uma criança de 7 anos, lá do Ceará, que não levavam a criança na pracinha. A criança nunca foi na pracinha. Aí tu para e pensa, tá, bom, existem a questão, se a gente começar a debater esse assunto ainda vai longe, mas eu até posso concordar que existe a questão da violência na rua. Tu vai tirar teu filho do conforto de casa, da segurança da tua casa e levar para a rua, e pode acontecer alguma coisa. Nossas pracinhas não têm segurança. Nossas pracinhas estão muito atiradas, isso eu posso dizer assim, de uma certa maneira. Tem cidades e lugares que preservam melhor essa parte. Eu vejo e observo isso, que adolescentes que já foram crianças passam na pracinha e destroem a pracinha. Então chega o pai e a mãe para levar a criança lá na pracinha. Cadê a pracinha? Tá. Escorrega quebrado, gangorra quebrada, enfim, porque existem pessoas de má fé que já foram crianças um dia e que estão ali para destruir. Mas a pracinha é um lugar importante para poder os pais observarem como que a criança se comporta. Além da criança ter um espaço para ela brincar, correr, pular, gastar, extravasar aquela energia, não estou falando só da criança autista, isso não, com a criança em geral, para a criança chegar em casa, tomar um banho, comer e cama, porque aí ela extravasou aquele dia, aquela energia. Mas, infelizmente, isso às vezes é difícil de conseguir. Porque, enfim, N questões que não pode, que até não é o objetivo da live de hoje, mas só para orientar que isso é uma coisa para os pais observarem na pracinha. O que vai acontecer se levar seu filho lá? Na pracinha a gente vai ter, assim, por via de regra, outras crianças, tá? O seu filho vai estar interagindo com essas outras crianças na pracinha? Vai estar brincando? Ele vai estar ali no cantinho, vai chegar outra criança e vai tentar interagir com ele? Como é que ele vai reagir? Então, são propósitos para vocês pais observarem, assim, como é que ele está reagindo ali. Na escolinha tem aquela pessoa má que é a professora, que tem pais que não gostam, mas ela está ali para cumprir um grande papel de ensinar a criança e também observar a criança, porque ela vai ser um grande olho para poder ver, olha, não, essa criança não está conseguindo aqui cumprir as atividades, as crianças ficam desenhando ali na mesinha, ele fica só em volta correndo, ou ele fica lá no canto, a gente chama, ele não quer participar. Questões assim.
sim, isso a professora vai auxiliar os pais nesse aspecto. Mas geralmente a questão da escolinha, ela se vai dar em torno dos 4 anos de idade. E geralmente é quando é obrigatório o uso, quando é obrigatório a criança ir para a escola. Antes disso, existem creches, mas às vezes é difícil conseguir vaga em creche. Se o pai trabalha, a mãe não trabalha, também já é um critério que eu sei que exclui vaga em creche. Então, nesse sentido, é um pouco difícil. Então, o conselho que eu dou, assim, é levar a criança na pracinha e observar. Isso também pode ajudar bastante num diagnóstico precoce para se observar como é que essa criança está agindo com relação aos outros, porque a gente testa a interação social dessa criança. Isso também é muito importante. E a gente testa também, mesmo que a criança não saiba falar, como que é a comunicação, chamada comunicação não verbal. Por exemplo, o pai e a mãe levaram o Joãozinho na pracinha. Aí chegou lá na pracinha, tava o Pedrinho e a mãe dele brincando com, sei lá, um caminhãozinho na areia. E aí o Joãozinho vai chegar no pai, vai puxar, ou ele vai apontar, porque ele achou bonitinho o caminhãozinho lá que estava botando areia, ele se encantou e vai querer ir até lá o Pedrinho. É uma comunicação não verbal. Então já é um sinal, opa, ele está se comunicando. Então, não podemos pensar que seja tão autista, vamos dizer assim, está tendo uma comunicação. Então, isso é para exemplificar. Mas, se o mesmo Joãozinho chegar lá e está lá o Pedrinho com um caminhãozinho colocando areia e aí não fizer nada, não demonstrar interesse, ou se o Pedrinho está com um dinossauro, o Joãozinho gosta de dinossauro, ele olha e não faz nada, e fica ali, não esboça nada, e os pais, olha lá, filho, o dinossauro. O que está vendo? Se ele gosta de dinossauro, ele tem essa fixação, porque autistas podem ter o que a gente chama de hiperfoco, que é um foco exagerado em uma determinada situação, uma determinada coisa. Então, eu usei o exemplo do dinossauro, mas às vezes eles podem ter hiperfoco. Nossa, é carrinho, é carro de bombeiro, avião. Nossa, tanta coisa que eu não me vem à cabeça assim de hiperfoco, mas eles podem ter aquilo que eles olham aquilo e olhou assim para o dinossauro, olhou para o carrinho e se encantou e aquilo. E isso é uma também das questões que faz a gente pensar, porque eu já tinha falado antes, a questão da preferência por um determinado tipo de brinquedo, quando eles são mais bebezinhos. E isso entra dentro desse hiperfoco também, essa questão quando eles vão ficando maiorzinho. E o hiperfoco pode ir mudando. Daqui a pouco ele gosta de dinossauro, daqui a pouco não gosta mais, ele quer cachorrinho, porque patrulha canina, e, enfim. Não que toda criança que goste de patrulha canina seja autista, ou criança que gosta de dinossauro seja autista, não é isso que eu quero dizer. Mas é um foco exagerado disso. Embora a criança, ele gosta de dinossauro. Tá, ótimo, perfeito. Mas se você der um carrinho, também ele vai brincar com o carrinho. Isso falando da criança neurotípica. Mas a criança neuroatípica, ela não vai se interessar pelo carrinho. Se ela olhar assim o carrinho, ela vai pegar, olhar, larga e vai para o dinossauro. Isso também é uma outra característica do hiperfoco. Então também é para colocar a pulguinha atrás da orelha. De novo, porque na festinha de um aninho ganhou um monte de brinquedo e ganhou só um dinossauro, por exemplo. Aí não se encantou com os outros brinquedos, né? Mas desculpa te interromper, Guilherme. Não, mas é por isso que eu fiz a live para isso. São tantos assuntos, né?
principalmente a detecção precoce, porque a gente está vendo que está cheio. Eu sempre digo, vou falar para vocês que vou fazer até o convite, porque várias pessoas aqui na live já pediram. Vamos ter que fazer outra live também com o doutor para explicar muitas situações em torno do autismo, que a gente sabe que é muito importante. E eu vejo muitos assuntos, né, que o meu filho tem 16 anos e é um autista severo, né, grau 3, esporte, e são tantos assuntos que foi tocados aqui, falados, que ele tem. Mas como bem explicou, não quer dizer que seria autista, mas é que são tantas coisas colocadas que fecham o diagnóstico. E como o doutor sabe, tem muito mais do que eu, cara, que é pai, que quanto antes ter o diagnóstico é muito importante, porque tem o estímulo para conseguir desenvolver da melhor forma possível. Então, essas pontualidades que são colocadas, que a gente vê aqui, assim, que tem dificuldade, a gente sempre fala. A gente vai falar de saúde ali, que o município não fornece tão bem, para ser atendido, que muitas vezes as famílias não têm a condição de pagar também, a gente sabe que também é difícil. Só que quando a gente vê, assim, a questão de, como eu vou pontuar bem certinho, a questão de tu observar, que um pai e uma mãe observar tudo que tem e chegar no momento e levar no doutor, no médico, é muito importante. Porque não adianta, eu estou com a dúvida porque ele não fala. Vou lá levar, foi o caso do meu filho. Eu fui diagnosticado com 3 anos. Vai, não falava, no sentido, muito pouquinho. Só que, como um pai, mesmo as falas do brincar, todas aquelas observações, ele tinha. Só que como um pai e mãe, primeiro filho, tu não, daqui a pouco vai brincar, toda aquela situação, ou é normal, mas a fala, principalmente a fala, foi o que impactou. Não, a gente tem que ir no neuro, ver o que tem, porque já foi feito tudo o que se imagina. O que se imagina quando a gente fala? Aquelas coisas de família mesmo. Pega a conchinha de água, a água lá bota na boca. Pega um pintinho ali, bota na boca. É toda aquela coisa que é de família, a gente fala. Só que não tem. Tem que ver o que é. E aí a gente vai e recebe o diagnóstico. Claro, eu vejo que está com 16, foi diagnosticado com 3, há 13 anos atrás. Ele foi diagnosticado na primeira consulta. E não é fácil. A gente sabe, o doutor sabe mais que não é, se eu chegar lá e vou fechar um diagnóstico. Mas como ele tinha muitos já, a gente fala, muitos traços, né, questão para fechar o diagnóstico, acredito que o profissional na época lá foi lá, fechou o diagnóstico de autismo e com aceitação, sabe? A partir que foi fechado o diagnóstico, a gente teve aceitação, porque teve toda aquela frustração, filho, o tal do luto que a gente sempre fala. Eu tive uma aceitação maior em torno disso, mas é aquilo assim, agora eu acho que agora é até muito importante ter o neuro, né, o acompanhamento do neuro, a gente sabe que tem que ter mesmo, e todos os outros profissionais em volta, que a gente sabe que até todos os outros profissionais junto, a escola também, todo o processo para conseguir fechar mesmo, porque como o doutor já falou aqui, não é porque tenha o caminhar na ponta dos pés, por exemplo, que é autista. Porque tem um hiperfoco lá, porque é autista. Tem que se fechar o diagnóstico mesmo. Então, por isso que eu acho muito importante. E, doutor, assim, eu só vou te pedir, se tu quiseres falar mais um pouco, alguma coisa em torno do autismo, até a importância do neuro, para depois a gente encerrar a live. Mas eu digo assim, com muito prazer de agradecer de coração mesmo, porque de ter o senhor aqui, a gente sabe que não é fácil se disponibilizar para ter um tempo, para se organizar, para passar um pouco do conhecimento. E muita gente pediu, sabe, pediu de coração, assim, eu falo de verdade mesmo, de ter um profissional, mas que chegasse no profissional. Eu sei que todos são excelentes profissionais e chegasse no senhor, se eu conseguisse fazer uma live pelo seu trabalho aqui no litoral, a gente sabe que não é só litoral, mas ter o teu trabalho aqui e passar um pouco do conhecimento e o carinho que tu tem não só pelos autistas, pelos teus pacientes, pelas famílias. Então eu te dou mais esse tempo, porque se eu fiquei quietinho sem falar, porque eu tinha que conhecer tudo que o senhor tem para passar. Porque eu sou uma pessoa, se eu estou aprendendo, como eu sempre digo, né, a deixar a pessoa falar, porque eu gosto de falar muito, então hoje eu só tenho a agradecer. Bom, eu que agradeço o convite
e agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, para poder compartilhar o conhecimento e poder ajudar um pouco essas pessoas, né, para poder ajudar essas famílias que estão passando, né, nessa situação ou que ainda não vivenciaram, talvez não esteja aqui nem o pai nem a mãe, mas pode ser que esteja algum familiar para poder levar essas informações, que seja para o seu sobrinho, seu netinho que está passando por esse momento ali, de tentar encaixar o diagnóstico. Eu sei que não é um momento fácil, né, na história da família, passar por esse momento. Não é uma questão fácil, é um momento difícil de chegar e se dar o diagnóstico, chegar a falar assim, seu filho ele tem critérios para entrar dentro do espectro autista, assim, 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 assado. Tá? Isso, mas não adianta o profissional fazer muito floreio, tem que falar e tem que dizer, né, como diria o gaúcho, curto e grosso, para poder já expressar e falar, vai ter baque, sim, vai ter, isso acontece assim com muitas famílias. Às vezes se percebe que já vem assim, digamos, com o coração pronto para receber o diagnóstico, às vezes vem naquela esperança que ele vai dizer que não é. Às vezes as pessoas, já me aconteceu também de pais virem com crianças pequenas ainda, bebês, já com suspeitas, e a gente tentar dizer, olha, vamos esperar mais um pouco, e ainda não é tempo para isso, porque ainda falta alguns marcadores, essa criança está vendo muita televisão, muito celular, e somente a pandemia, ela nos ocasionou bastante isso. Tive muitos pacientes que ficaram expostos à tela durante a pandemia e ocasionou esses atrasos de linguagem, esses atrasos na fala. Então, às vezes tem que ser visto assim num segundo momento. Vamos ver daqui mais 6 meses, 7 meses, vamos esperar chegar perto dos 2 aninhos para ver como é que vai estar, vamos tirar a tela para ver como é que vai estar essa questão. Isso às vezes pode frustrar os pais, porque queriam já chegar e já receber um diagnóstico, e a gente ainda não está bem entrelaçado nisso, porque ainda está se formando o pilar da fala, e a gente está ainda tentando se alicerçar nessa questão. Às vezes isso atrapalha a questão, principalmente do diagnóstico precoce. Mas, como você falou, o neuropediatra ele vai ser um profissional que, dentro da parte da neurologia, que é especializado na parte do desenvolvimento mesmo. O neuropediatra em si, ele atua nessa área de neurodesenvolvimento, da parte principalmente do desenvolvimento, trabalhando essas doenças neurológicas no âmbito da criança, ali de 0 até 18 anos, nessa faixa etária. Dentro da neuropediatria, a gente primeiro precisa ser pediatra, isso é um requisito para fazer a especialização. Então, obrigatoriamente tem que ser médico, depois tem que fazer a especialização de pediatria, para depois fazer a especialização de neuropediatria. Então, ele acaba sendo um ramo bem mais específico dessa parte, na parte de considerando não só o autismo, mas tendo outras doenças também, do desenvolvimento neurológico da criança na parte da infância. Porque ele estuda mais a parte de criança. Às vezes as pessoas ligam para lá, eu já digo, eu não atendo criança. Eu não atendo acima de 18 anos porque é uma questão que eu não tenho especialização para tratar. Eu não sei tratar vovó com Alzheimer. Eu sei que Alzheimer existe, mas eu não estudei para isso.
né? Eu sei que existe, tem medicações para isso, mas não é o que eu estudei. Então, às vezes, tem, porque o senhor atendeu lá, eu queria que atendesse a minha mãe também. Eu pensei, mãe, não, peraí, avisa para ela, assim, que a gente só atende crianças aqui e tal. Às vezes acontece isso que atende o filho e gostou e quer que atenda a mãe também, né? A vovó, no caso, né? A vovó do filhinho. Então, dentro da minha área, às vezes acontece isso, ó, não sei essa questão, se tem Parkinson ali, tem que ver um outro profissional, um neurologista para isso. Mas que eu vou te dizer, uma área que eu estava assim, fazendo pediatria e me deparei dentro da minha formação de pediatra e aí com toda essa área da neurologia comecei a me apaixonar e só foi. Né? Como diria assim, foi ladeira abaixo e fui indo nessa parte e gosto muito. E se deixar começar a falar de novo, daqui a pouco a gente está falando de autismo de novo. Fica quieto, senão a gente vai até a meia-noite. Teve uma palestra que eu fiz, que eu estava em Bé falando e a coisa foi indo e eu fui falando, a gente falando de neurodesenvolvimento, a coisa foi assim, quando eu vi assim, doutor, para porque elas têm que ir embora. Já é quase, eu não sei se já era 10 da noite, alguma coisa. Eu sei que estava demais, eu tenho que parar, senão eu me empolgo. Mas é como a conversa ela é boa, eu sempre digo, o bate-papo ele é bom, acontece isso, a gente sabe que se for falar um assunto, principalmente sabe, eu sou um também que conheço bastante, a gente falar de autismo, a gente não consegue falar em uma hora, a gente abreviou muita coisa, a gente diminuiu muita coisa para passar um pouco, tanto que, vou voltar a dizer, aí nos comentários pediram um convite de novo, doutor, aparece mais vezes de novo na live, eu vou fazer um convite agora para ele de novo, quando a gente precisar, vou te fazer um convite. Aceita mais algumas que eu preciso? Não tem problema, estamos aqui à disposição. Né? Qualquer dúvida que surgir também pode fazer perguntas ali no direct também, não tem problema não. E Com certeza. a gente responde se surgir alguma coisa. Com certeza. Peço que tu agradeça e faça teus agradecimentos aí, que a gente vai encerrar e depois só gratidão por mais essa live feita. Bom, agradeço a todos que estiveram aqui assistindo a gente nessa noite de sexta-feira. Bom para estar em casa, ou para quem gosta de estar no barzinho, ou em quem gosta de estar assistindo novela, que eu não sei se está na hora da novela, deve estar. Mas obrigado por terem estado aqui conosco. Agradeço por tudo. Agradeço por essa oportunidade de poder compartilhar o conhecimento com vocês e qualquer coisa estou à disposição. Com certeza. Doutor, mais uma vez, obrigado, tá? Fica com Deus aí e com certeza a gente vai fazer mais lives aí para estar junto. Se Deus abraço. quiser, muito obrigado a todos, um bom final de semana, fiquem com Deus. Com certeza. Pessoal, gratidão por mais um bate-papo e como digo para vocês, né, o bate-papo é para vocês. Logo, logo tem novidade aí, a gente vai fazer mais lives. Um abraço para todos e fique com Deus.